Bem, pessoal, a nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre as regras de colocação dos pronomes do objeto direto. Na aula passada, a gente conheceu quais são, na verdade, quais são os objetos diretos, né? Ou seja, para cada objeto direto, que é considerado um pronome no espanhol, se referia a uma pessoa do discurso. Então, tinha o mi, o ti, o lo, o lá, nos, os, los e las. Então, cada um equivalia a uma pessoa do discurso. Por exemplo, o mi equivalia a yo, a primeira pessoa do discurso, e por aí vai, né? Então, a gente viu essa parte aí, a gente conheceu de mais perto, né? Quais são os 6 pronomes de objeto direto no espanhol. Agora a gente vai ver como funciona esses objetos diretos na prática. Que prática? Nas frases, né? Então a gente vai ver como é essas regras. Lembrando, são 3 regras, né? Vocês estão vendo aí essa foto, eu retirei do livro, lá na página 107, tá? Qualquer coisa vocês podem olhar na página 107. Então, a gente vê aí 3 tipos de regras que a gente pode utilizar esses objetos diretos. Antes do verbo, depois do verbo, antes e depois dos verbos ao mesmo tempo, tá? Então, primeiramente, vamos aqui ver essas regras de colocação dos pronomes nas frases. Primeiramente, antes do verbo. Então, a gente vê aí verbos no indicativo, no subjuntivo e no imperativo negativo. Como é que eu vou saber? Aí você já tinha que ter um conhecimento, saber como é esses verbos. Por exemplo, Ana sempre lo invita a las fiestas de su colegio. Esse invita é o verbo convidar do português, então eu sei que invita é um verbo. E eu sei que ele está no indicativo. Invita, ou seja, convida. Ou seja, ela convida na conjugação. Aí esse inviter é a conjugação de um verbo no subjuntivo. Imperativo negativo, no invites, esse non antes desse lo, e esse invites é o imperativo negativo. Então tem que saber, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento das conjugações desses verbos. Então vamos lá. Primeiramente, antes do verbo. Vocês perceberam aí que o lo, em vermelho, todas nas 3 formas de qualquer verbo, de qualquer tempo verbal, sempre vem antes do verbo. Então, esse lo invita tá antes do invita, esse lo inviter do subjuntivo. Inviter é o verbo no subjuntivo. Está antes dele. Esse lo invites tá, está antes do verbo, tá? Então, como é que eu vou saber? Todo pronome de objeto direto, sempre quando for na regra, com verbos conjugados em tempos dos modos, ou seja, se esses verbos estiverem conjugados, né, como vocês estão vendo aí, verbos conjugados nos 3 modos, no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo negativo, os pronomes do objeto direto sempre tem que vir antes deles, tá? Novamente. Se nas frases tiverem verbos conjugados, tanto faz ser nos tempos verbais. O que são tempos verbais? São aqueles tempos indicativo, subjuntivo, imperativo, negativo. Então, como eu disse, tem que ter um pouquinho de conhecimento já desses verbos. Os pronomes, objeto direto, sempre funcionam antes. Eles têm que vir antes deles, tá? Por isso que nos 3 tempos verbais, nos 3 modos, o lo, que é um exemplo de objeto direto, um pronome, tá antes, ok? Então, lembrando que o lo, que é um objeto direto, ele corresponde à terceira pessoa do discurso, né? O lo ou lá, lembram? Então, é desse jeito que funciona. Agora, como é que vai funcionar depois desse verbo, né? Então, com verbos conjugados em imperativo afirmativo, temos aí um exemplo. Por favor, invítalo a las fiestas de tu colegio. Então, esse lo, que antes vinha antes do verbo, ele passa a vir depois. Só que esse depois não é separado. No espanhol não se admite objeto direto separado depois do verbo. Ele tem que ficar junto. Então, invítalo é como se tivesse criado uma nova palavra, tá? Em infinitivo,
O que são infinitivos? São verbos terminados em terminações. E quais são essas terminações? Terminações terminadas em AR, ER e R. Por exemplo, andar, comer, partir, salir. Todos são verbos no infinitivo, porque termina nas terminações que a gente conhece, né? Então, vamos ver. Ó. La invitación de Ana para su fiesta de graduación foi uma forma de homenageá-lo. Então, esse homenagear está no infinitivo. É um verbo que termina em AR. Nesse caso, eu posso colocar um objeto direto depois dele, só que junto, nunca separado, tá? Todos são juntos. Em gerúndio é quando eu tenho verbos que terminam em ando, o ido, igualzinho do português. Para quem não lembra o que é gerúndio, tem aqui, a gente pega os verbos, a gente acrescenta uma formulazinha, tá? Esse ando e ido, ando para verbos terminados em AR e indo para verbos terminados em ER e R, tá? E nesse caso, ir vital termina em AR, primeira terminação. Então, no gerúndio, ele vai levar o ando no final. Então, invítalo, invitándolo a tu fiesta, não dejarás muito contento. Ou seja, esse lo equivale à terceira pessoa e ele está junto com o verbo no gerúndio. Ele funciona junto com qualquer verbo no gerúndio, só que é junto, não separado, tá? Agora, na terceira regra que eu posso utilizar ele, antes e depois dos verbos, tá? Quando há dois verbos seguidos, um conjugado e outro em gerúndio ou infinitivo, se pode colocar os pronomes antes e depois dos verbos, mas nunca entre eles, tá? Ou seja, se tiver um verbo que na frase estiver conjugado de forma com gerúndio ou infinitivo, ou seja, quando há dois verbos, o que são dois verbos? É quando ele é composto, ou seja, eu preciso de um verbo auxiliar mais um outro verbo. Nesse caso aqui, antes e depois. Como eu posso utilizar os pronomes de objeto direto antes, quando tem dois verbos? Então, Ana nos está invitando a sua fiesta. Esse nos corresponde a que pronome, a que pessoa do discurso? Nosotros, né? A primeira pessoa do plural. Então, se Ana está nos convidando, então eu vou ter que colocar o nos aí. Então, Ana está invitando a sua festa. Ou seja, eu e mais um monte de gente. Então, equivale à primeira pessoa. Então, Ana nos está invitando a sua fiesta. Então, esse está é um verbo auxiliar e esse invitando é um verbo no gerúndio, tá? Também funciona depois desse verbo auxiliar, mas um verbo no gerúndio. Então, Ana está invitando-nos a sua fiesta. Isso é algo normal no espanhol. Já não é algo normal na língua portuguesa. Na língua portuguesa não tem isso. Essa regra não existe, tá? Então, é normal a gente juntar verbo com preposição e artigo, só o que tem na língua espanhola, né? Então, eu posso utilizar antes e depois, como vocês estão vendo aí. Então, como vocês perceberam, os pronomes de objeto direto, na sua utilização nas frases, não é difícil. A gente só tem que entender e saber e praticar como funciona em cada regrinha, tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui e até a próxima aula.